Não vai pegar o celular. Depois que eu botei isso, eu consigo pegar. Talvez não queira. Pensando nada. O meu são 5h15. Pode começar. Pode começar? Você já vai apertar aí? Vai estar certinho, pode começar. Já tá rolando. Ah, tá. Boa tarde, meus queridos amigos. Boa tarde para você que está em casa. Boa tarde para você que vai assistir outro dia, né? É um prazer muito grande eu estar aqui. Uma honra, um prazer. Meu nome é Vera, sou uma das voluntárias aqui da casa, tá? E hoje nós vamos falar do desafio da riqueza, que foi, foi retirado da escola Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mammon, itens de 1 a 5. E também do Livro dos Espíritos, tá? Mas antes de a gente começar, vamos fazer uma prece, vamos aproveitar para fazer aqui a abertura do centro, né? Então vou convidar vocês para fecharem os olhos, vocês ficarem à vontade com isso. E vamos fazer 3 respirações profundas. Inspirando. De novo. Mais uma vez. E vamos assim nos conectando com a espiritualidade aqui presente. E que ela nos auxilie para que possamos entender e usar esse conhecimento de hoje para nossas vidas, agradecendo o fato de estarmos aqui, agradecendo a oportunidade de podermos parar, né, meia horinha da nossa vida para a gente pensar, refletir, aprender. Vamos agradecer o conhecimento que nos ajuda tanto nessa vida e vamos abrir nosso coração para que possamos nos tornarmos cada dia melhores. Estamos nos tornando cada dia melhores, com certeza. Que essa casa seja sempre abençoada, que esteja sempre com as portas abertas e que todos os espíritos de luz venham sempre aqui nos acompanhar e que os espíritos menos iluminados consigam encontrar seu caminho com a ajuda da espiritualidade e das nossas orações. Que assim seja. Demos graças a Deus. Vamos lá. Gente, o pessoal de casa, me desculpa que tem um PowerPoint, então eu vou ficar olhando para lá. Não dá para vocês verem, né? Mas aí quando vocês vierem aqui, aí dá para vocês verem, tá bom? Então, alguns mitos da riqueza, né? Dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Será? Eu trabalhei por 17 anos numa escola americana de milionários, né? E Sasha, filha da Xuxa, nossa, estudava lá, tal, não sei o quê. E eu entrei com um certo preconceito, porque eu tinha preconceito contra rico, né? E depois de 17 anos eu vi que rico também é gente. Então, e que tinha os mesmos problemas de todo mundo, né? Então, isso é achar que a ilusão de que o dinheiro pode trazer a felicidade realmente é uma falácia, né? Dinheiro é a causa de todos os males? Sim, depende de como você encara o dinheiro. Você supervaloriza o dinheiro? Sem falar naqueles que ganham ilicitamente o dinheiro. Esses daí, nossa senhora, isso aí vai ter um chão aí para caminhar, né? Nem estou falando desses, estou falando nós aqui mortais, né? Lógico, nossa, quantas guerras por causa de dinheiro, quantas traições, quantos assassinatos. Então, tudo bem, mas também vamos pensar que o dinheiro, ele traz o progresso, né? Sem dinheiro não tem progresso. Medicina, a tecnologia, nossa, é um mundão aí que nos ajuda muito, né? Para o nosso conforto, para a nossa vida diária. E o rico vai para o inferno. Porque Jesus falou que era mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar para o reino dos céus. Ele falou isso, ele foi bem peremptório, assim, bem rígido, né?
Mas eu acho que naquela época tinha que ter aquilo, porque era extremamente valorizada a riqueza, né? E as pessoas nem sabiam que não ser rico não, não tinha a menor chance. Então, os conceitos daquela época eram muito difíceis. Então, então Jesus falou isso, né? Mas não vamos, vamos falar um pouco desse rico. Como é que você lida com esse dinheiro, né? E eu recebi um post até no nosso grupinho lá de amigas brasileiras e ele falava, era um cara riquíssimo, bilionário, e depois de ele conquistar toda a parte material, né? Estava extremamente confortável com isso. Ele falou, eu ainda não sou feliz, né? E aí um dia um amigo chegou e falou assim, você não quer fazer uma doação para cadeira de roda para os meninos que têm problemas motores? Aí ele falou, tudo bem, tá aqui, tá, não sei o quê. Aí ele falou, não, vamos comigo lá, entendeu? Porque é legal você participar. Aí ele relutou um pouco, falou, tá bom, então eu vou lá. E, bom, chegou lá e aí ele viu um garoto, mas assim, encarando ele direto, né, a ponto de incomodá-lo. Aí ele falou, ele chegou pro garoto e falou, por que você está me olhando tanto assim? Aí o menino falou, é porque eu quero guardar bem o seu rosto, porque foi você que vai mudar a minha vida, entendeu? E nesse momento, fica bem arrepiado, nesse momento ele sentiu uma grande felicidade, né? E aí ele entendeu. Então, por exemplo, você já deve ter sentido isso, quando você faz uma coisa legal para alguém, dá uma alegria pra gente, é o que falam, né? Que falam, bom, eu posso falar por mim. Quando você faz uma caridade, quando você ajuda alguém, você às vezes é mais beneficiado do que a própria pessoa, do assistido, né? Então é isso. E procurando, porque eu perdi o post, e aí fiquei na internet, às vezes eu achava o post de novo, mas finalmente eu lembrei da história. Aí eu li um outro caso de um milionário também, que ele não quer morrer rico. Então ele está doando, porque ele já está num quartinho, num apartamento de 2 quartos, ele é a mulher, né? Eu não sei se ele escutou essa história do camelo e ficou preocupado, mas enfim, que coisas legais, quer dizer, as pessoas perceberem que tem muito mais coisa, né? Então vamos falar do capítulo, não pode servir a Deus e a Manon. Manon é o que em hebraico quer dizer dinheiro, né? E não vamos esquecer que não tem nada de errado com o dinheiro. Dinheiro é legal, bacana, né? Mas o problema é a sua relação com o dinheiro. Então aqui ele separa, né? Deus são os valores espirituais e Manon são os valores materiais, né? Então, quando está super separado, aí não dá certo. Agora, se você não tiver um deslumbramento, né? O problema é esse deslumbramento com o dinheiro e acreditar que ele pode fazer maravilhas, né? Aí você não vai encontrar felicidade por aí, né? Agora, será que a riqueza é uma provação ou será que é uma oportunidade? É uma provação porque a riqueza, ela vai despertar as más tendências em você, né? Quais são as más tendências? Vaidade, orgulho, luxúria, posso tudo, entendeu? Posso tudo. A partir do momento que você achou que você pode tudo, para pensar, porque alguma coisa não está indo bem. Então, ela pode ser uma aprovação, você então veio a esse mundo, a gente vai falar mais tarde, mas já vou adiantando. Você faz a escolha das suas provas, tá? O que eu falei nessa última encarnação? Então, eu falei aqui, então deixa eu pedir para vir aqui de novo para ver se eu melhoro, né? Por exemplo, tem até, pessoas que nasceram em meios de drogado, eles pedem, não, eu quero nascer de novo lá na favela, porque eu não consegui vencer aquilo, e eu quero ir de novo lá, porque eu quero ver se eu consigo eu dar conta de não entrar na criminalidade, né? Então, a aprovação, a gente que escolhe as nossas provas. Depois chega aqui e não lembra, eu sei. E aí que o bicho pega. Porque é aí que você vai ter que... É o seu livre-arbítrio, a sua determinação que vai fazer com que você dê conta das suas provas, né? Mas não tem importância, se também não der conta, volta. Volta, não tem problema.
Mas também pode ser uma oportunidade, né? A oportunidade para você chegar mais rápido no seu objetivo final, que a gente quer para mundos felizes, né? Vai demorar um pouquinho, né? Mas é esse o objetivo. Então, pode ser uma oportunidade de você pedir uma prova difícil, né? Você pode pedir a prova também da indigência, imagina, né? E você pode... É uma prova absolutamente difícil, mas de repente você vê se você consegue levá-la com dignidade, né? Então, mais uma vez, tudo depende de você. Está tudo na sua mão. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Aí eu vou falar dessa Condessa Paula, até já falei dela. Você encontra a historinha dela no Céu e Inferno, né? Do Allan Kardec. E ela também aparece no Evangelho, segundo o Espiritismo. É uma viúva que ela vai ajudar os necessitados. Então, até se veste de uma maneira modesta para não chocar os necessitados e tudo mais. Ela faz um trabalho super bonito. A filha dela vai com ela e a filha dela fala: mãe, eu quero ajudar também, me dá aí umas coisas também para eu dar. Aí a mãe fala assim: minha filha, você tem que fazer com as suas mãos. Entendeu? Você não pode fazer caridade com o chapéu ali. Ela não falou isso não, só eu que estou falando que facilita o entendimento. Então ela tá no Evangelho segundo o Espiritismo e ela aparece novamente no Céu e Inferno. Bom, e essa Condessa Paula, ela foi impecável. Morreu com 30 anos, né? Porque ela já tinha feito a missão dela, e ela pediu a prova da riqueza. Então ela veio inteligente, jovem, bonita, rica, e ela venceu a prova, tirou 10 na prova, né? Ela fazia tudo a caridade para ela era a prioridade da vida dela. Ela economizava em casa, ela tinha que fazer a função dela, tinha que manter a casa bonitinha e tal, não sei o quê. Mas o que ela podia economizar, ela economizava para dar aos pobres, né? E aí, depois de 12 anos, ela é evocada pelos familiares e ela tá no mundo dos felizes, tá? É bacana, né? A gente chega lá. E ela começa a fazer uma comparação com a Terra, né? Com as maravilhas, as melhores coisas da Terra e com o que ela vive lá. E não tem comparação, né? As coisas lá são extremamente... Acho que a gente não consegue nem entender, né? Paz, amor, sabe? Tudo... não tem agonia, não tem frustração, não tem nada, né? Então ela fala que tudo respira amor, confiança, sinceridade, por toda parte corações afetuosos, em toda parte amigos, em parte alguma invejosos e ciumentos. Tal é o mundo onde estou, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente, tá vendo? Infalivelmente, seguindo o reto caminho. Esse que é o problema, acho que isso aí que atrapalha, esse reto caminho, né? Porque a gente faz umas curvinhas, entendeu? E ela fala, ela insiste na coisa do trabalho, né? Que é muito trabalho. Quem lê as obras do André Luiz, né? Que fala do trabalho deles lá, é um trabalho incessante. Trabalhar, a parada é essa, trabalhar. Aqui, né? E lá também. Não tem nada de anjinho, arpinha, você ficar lá no bem bom, tomando suquinho. Não é assim que rola, né? E ela fala também muitas encarnações, né? Você tem que vir para muitas encarnações, que é a única maneira de evoluir. Então, quer dizer, é uma benção a reencarnação, porque é o único meio que nós temos para evoluir. E depois, aí tem algumas parábolas do Evangelho segundo o Espiritismo, todos sobre riqueza, né? Aí eu acho engraçado, um jovem rico, homem rico, e eles não têm nome, né? Agora, o Lázaro, que é o miserável, tem nome, entendeu? Achei gozado isso. O primeiro, um jovem rico, então, ele chega para Jesus e fala, como é que eu faço para alcançar para entrar no seu reino, né? Ele fala, segue os mandamentos de Moisés. Ele falou, mas eu já faço isso. Ele falou, que ótimo, então larga tudo, doa os seus bens e me acompanha. E aí ele não deu conta, né? Ele ainda não estava preparado para isso. Acho que tem muita simbologia nisso, né? Larga tudo, mas a pessoa não está preparada. Então é o que ele fala. Como se dedicar ao reino
né, de Deus, se eu não quero abrir mão do meu reino, do meu dinheiro, das minhas vantagens pessoais, sobretudo minhas vantagens pessoais, acho interessante isso. Ou seja, Jesus não condena a riqueza nem o rico, mas a obtenção do dinheiro de maneira injusta, esse aí então nem se fala. E a supervalorização dos meios materiais, né? E essa dependência das posses desse mundo impede o homem de se dedicar ao próximo intensamente, né? Bem-aventurado é aquele que coloca os seus bens e as suas condições materiais a favor do povo de Deus. Ainda mais lhe será dado. Quer dizer, então, aquele rico que entendeu que então ele tem uma empresa, 1000 funcionários, ele vai dar as melhores condições que ele puder a esses funcionários, ele vai incentivá-los com cursos, com promoções, né? Ele jamais vai fazer um ato de injustiça. Esse aí é abençoado, né? Então não tem, é como eu falei, não tem mal nenhum em ser rico. É como você vai usar esse dinheiro, né? Ou então aquela... vou falar, peraí, deixa eu falar antes deixa eu falar do homem rico e árvore, senão eu adianto as conversas. Esse outro, ele teve uma colheita extremamente abundante, e ele falou, meu Deus, onde é que eu vou guardar isso tudo? Eu falei, não, vou fazer uns celeiros novos, entendeu? E vou guardar tudo, tal, não sei o quê. E aí o Deus chega para ele e fala assim, mas escuta, meu amigo, para que você está guardando isso tudo se você vai desencarnar hoje, né? Então é a avareza, né? Em momento nenhum ele pensou, pô, deixa eu chamar uma galerinha aí, né, mais necessitada, e gosto de uma doação, ou eu vendo a preço de banana. Em momento nenhum ele pensou em guardar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque às vezes a gente fica guardando, medo do futuro. Às vezes tem lá um familiar precisando daquele dinheiro que ia adiantar para ele, e você não abre mão, porque eu não sei o meu futuro, e ninguém sabe do futuro mesmo, né? E não é você guardando essa coisa material que isso vai te facilitar a vida, né? Porque a gente não tem nenhum domínio, a gente tem e não tem nenhum domínio sobre o nosso futuro, né? O mundo dá muita volta, todo mundo sabe aqui, né? Então, cuidado com essa, né? Com essa coisa de guardar, também não é legal, né? Vamos compartilhar, às vezes, com quem está precisando, né? Os nossos chegados, os nossos familiares. E depois tem o Zaqueu. O Zaqueu, ele era um coletor de impostos muito rico, né? Na Jericó. E ele soube lá que Jesus vinha, então ele era pequenininho, então ele subiu na árvore para ver Jesus e tal, não sei o quê. E aí Jesus passando, viu lá o Zaqueu, empoleirado, falou, Zaqueu, desce daí, meu filho, que eu vou lá comer na sua casa hoje, entendeu? E até tem também a gente pode pensar numa simbologia, né? Que ele está lá no alto, desce, meu filho, desce, porque somos todos iguais, né? E ele foi extremamente criticado, Jesus, porque como que ele vai para a casa desse coletor de impostos que nos arruína, e inclusive ali não sei aonde, que eram os judeus não suportavam essa coisa de pagar imposto, para eles era extremamente agressivo. Então, para eles, esse homem era um demônio encarnado, né? E Jesus, né, várias vezes vocês devem, ele sempre foi atrás daquele que está, a ovelha desgarrada, né? Que é muito legal isso. Ele sempre foi Maria Madalena, tal. Então ele vai e ele fala, porque eu vim para procurar e salvar o que estava perdido. E o Zaqueu, ele está realmente interessado em ajudar, em doar. Ele falou, olha, eu já doei um monte de dinheiro. Falou assim, não, eu já doei. E o que ele fala? Ele fala assim, um pouquinho. Tá aqui. Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se fiz o mal a quem quer que seja, pago-lhe 4 vezes mais. Quer dizer, ele está imbuído realmente de fazer o bem, né? E depois vem o homem rico de púrpura e Lázaro, púrpura porque ele se vestia de púrpura, e ele se banqueteava, né? E o pobre do Lázaro, que era um miserável lá na rua, todo cheio de berebento, ele dividia as migalhas com os cachorros, né? E, bom, enfim, os dois desencarnam, né? E vocês podem imaginar que um foi para o céu, outro foi para o inferno, né? Não é difícil a gente perceber isso. E, inclusive, eles falam de céu e inferno, né? Que a gente
não tem muito essa ligação com o céu e o inferno, mas ele fala assim, enfim. E aí esse homem rico pede, avisa lá os meus familiares para eles não fazerem a mesma coisa, senão olha onde eles vão cair e tal. E Jesus fala, Deus, eles têm lá as leis de Moisés para seguir, eles têm os profetas, cabe a eles se eles estão interessados ou não a mudar, né? E ele pede ao Lázaro, que ele vê o Lázaro lá, né? Todo bacana. Você não me fala pro Lázaro trazer uma água, pelo amor de Deus, né? E Deus fala, não dá nem para você vir para cá, nem o Lázaro ir para aí. Porque a sintonia de vocês está muito sem sintonia, né? Então, é isso. Ou seja, então são casos de riqueza para mostrar, sobretudo naquela época, que o dinheiro não vai, que esses bens materiais, todo mundo sabe que não vão te facilitar a vida, ao contrário. Por isso que o título da palestra é o desafio da riqueza, porque é a riqueza que vai despertar as más tendências. Vou dar um exemplo do meu cachorro. Eu fui ontem, fui no parquinho, aí tinham 2 cachorros que eram irmãos tal, começaram a brincar, mas meio agressivamente. Nisso, o meu cachorro e um outro, que não estão sabendo que os 2 lá moram na mesma casa, começaram a ficar agressivos também, né? E aí me veio uma coisa na cabeça, quer dizer, é o instinto animal, né? Aquilo ali ativou o instinto animal. E aí eu fiquei pensando na riqueza. A riqueza também, o que ela faz? Ela ativa as suas más tendências, né? Então, é por isso que... Só que o cachorro foi fácil, eu botei a coleira e fui embora. Agora, a gente não, a gente vai ter que se controlar, prestar atenção, né? E aí, eu fiz um link aqui com os pecados capitais, né? Porque, olha quanta coisa que ativa a riqueza se ela não for bem trabalhada, né? Gula, né? Não tinha lá o homem da púrpura, né? A gente sabe. Tem a gula, não só comida, bebida, que daí já linka com a luxúria, né? Que é sexo. Eu posso ter dinheiro, posso acordar tarde amanhã, posso ir lá fazer o que eu quiser, porque tá tudo certo. A avareza, né? Que eu falei. A preguiça, eu até fiquei pensando, né? Se você tem muito dinheiro, você não tem muita motivação para ir trabalhar, né? Então tem até aquele livro de pais, como é que é? Avô rico, pai pobre, uma coisa assim, o filho rico, pai pobre, pai rico, filho pobre, né? Porque ele não valoriza, né, o que ele tem. E até tem um exemplo de algumas amigas minhas que tinham um dinheiro da tia que morreu, sabe? Então, o que acontecia? Elas não tinham tudo para elas ficavam blasé, nada para elas servia. Eu não tinha opção, então eu corria atrás, dava graças a Deus quando arrumava umas aulinhas, né? E elas não, e foram ficando frustradas, porque elas não conseguiam, nada dava bom, porque elas não precisavam do dinheiro, né? Então, tem a coisa da preguiça, a soberba, que é o orgulho e vaidade, que eu quero falar. Nossa. E a inveja, né? A inveja ou do pobre, do rico, ou do próprio rico que fica competindo, né? Nossa, vamos correr. Ih, acho que eu nem vou falar. Pergunta dos livros dos Espíritos. Nossa, são 4 perguntas do livro dos Espíritos, mas eu acho que eu já falei um pouco disso. Eu vou ter que dar um resumão aí, né? Porque, deixa eu ver, nem consigo ler. Não dá para ler não. Enfim, são as escolhas das provas. Por que Deus concedeu... essa pergunta é boa. Porque Deus, a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Foi até por causa dessa pergunta que eu virei espírita. Porque se o mundo é justo, como é que tem tanta injustiça, né? E aí você vai estudando e você vai vendo que tem a reencarnação, a sua evolução, a escolha das provas e quantas... Então, e a gente não sabe de nada, a verdade é essa, né? Quantas provas, então, por exemplo, de repente fui eu que pedi para vir miserável, entendeu? Não que isso vai impedir a minha compaixão, né? Mas me dá um entendimento maior, me dá um certo alívio, né? E Deus vai colocar, vai dar as provas, quer dizer, você vai escolher as provas e você vai ser testado.
E você vai passar por várias, por exemplo, a Condessa Paula, ela passou por várias, né? Ela foi miserável, ela foi indigente, ela passou por todas as provas, porque a cada prova a gente passa de uma maneira diferente, tá? Qual é o que... Tá. Qual é o que dirige o espírito na escolha das provas? Eu também já falei isso, que é o que, como ele falhou, né? No que ele falhou, então eu vou passar mais adiante, porque tem muita coisa aí. E aí, a prova da riqueza, Antônio Luiz Saião é um carioca, que também pediu, desencarnado, né? E ele pediu também a prova da riqueza, né? Ele já estava num estágio mais elevado. E ele fala, a riqueza é uma prova mais perigosa, o compromisso mais sério que pode um espírito tomar pelos embaraços cruéis que lhe opõem os dois grandes inimigos da alma, o orgulho e a vaidade. Além das exigências a que todo instante nos obriga uma sociedade como a nossa, sem crença e sem moral. Então eu quero parar um pouquinho para falar de orgulho e vaidade. A vaidade para mim é assim... o mais danoso dos males, né? Se vocês pararem para pensar, você se ofende, às vezes, porque é por causa da sua vaidade. Você... é tanta coisa que leva... que te deixa infeliz, né? Você não conseguiu aquele cargo e você fica... às vezes até você não queria tanto, mas porque você queria aquele cargo, porque você ia ter uma projeção social. E por aí vai, gente. Se vocês pararem, analisarem a vaidade, essa sim é o mal da nossa existência, né? Bom, então eu li esse Gabriel Grangeiro aí, que eu peguei na internet, e ele fala que a vaidade é o que você precisa que os outros acreditem de você, né? É o que me sustenta, porque na verdade eu não tenho aquilo, tá? Então, aliás, Balzac fala, deve-se deixar a vaidade aos que não têm outra coisa para exibir. Então, cuidado com a vaidade, ela é traiçoeira, né? Porque é o que você não tem. E você precisa se alimentar do outro. É o outro que vai te dar. Então, assim, você fica à mercê do outro. Porque se o outro te elogia, bacana. Se o outro fala uma coisa que te bota para baixo, você está destruído. Opa, peraí. E a minha autoestima? Então você fica muito, você dá aos outros o poder de decidirem a sua frustração, a sua alegria. Então vamos ter cuidado. E já o orgulho, ele tem dois aspectos, né? O orgulho pode ser positivo ou negativo. O orgulho positivo é aquele, eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu tenho orgulho de ter largado um vício, eu tenho orgulho de ter passado nesse exame. Opa, bacanésimo esse orgulho, tá? Mas tem um outro orgulho que que você se acha a última bolacha do pacote, né? E a gente sabe que não é bem assim. Aí tem uma lista, tá, gente? Vocês tiram uma foto? Tem uma lista de orgulho e vaidade, né? E que elas se entrelaçam muito, né? Contraria-se com facilidade, quer dizer, se você não tivesse esse orgulho, você não precisava ficar tão aborrecido, né? Gosta de ser o centro das atenções, por isso que eu virei professora, tá? Por causa do olho. Tá aí, orgulho. Não reage bem às críticas. E quanto as críticas nos ajudam, se forem críticas positivas, críticas bacanas, né? Não aceita a sua infalibilidade. Quer dizer, como assim? Então aí vem também o auto-amor, né? Errar e não se perdoar. Menospreza as ideias alheias, porque só eu sei, né? Enche-se de empáfia com elogios, me elogiou, ai, meu Deus, ganhou dia. Agora, te criticou, você vai ficar deprimido. Então, né? Acha que tudo gira ao seu redor. Não é ao ser redor, tá, gente? Foi errado ali. Vaidade. Tece altos elogios, né? Aquela pessoa que sempre tem que falar dela, que é chato, né? Você entra na mesa, a pessoa começa a falar. Intolerante com pessoas inferiores a ele, né? Porque até, como é que fala? Queima o meu filme, né? Aquele ali, entendeu? Não assume culpa nos seus infortúnios. Isso aí, que sempre é o outro que é culpado, né? Nunca é a gente, né?
Atribui seus insucessos à má sorte ou a uma conspiração do universo. Nunca sou eu. Adora exibir sua sapiência, né? Fala, né? Quando tem oportunidade, fala, enche a boca. Um pouquinho, tudo bem, né, gente? Aspira a cargos de destaque, mesmo que ele não esteja interessado, mas aquilo vai dar status para ele, né? E vai mostrar que ele é capaz. Sendo que ele talvez não precisasse disso, né? Mas ele precisa disso, dessa muleta, para dizer que ele é uma pessoa bacanésima. Almeja que as suas qualidades sejam reconhecidas e admiradas pelos outros. Ok, cadê dever de casa isso aí, para te refletir. E eu gosto muito do Augusto Cury, né? E ele fala, o dinheiro pode nos dar conforto e segurança, mas ele não compra uma vida feliz. O dinheiro compra a cama, mas não o descanso. Compra bajuladores, mas não amigos. Compra presentes para uma mulher, mas não o seu amor. Compra o bilhete da festa, mas não a alegria. Paga a mensalidade da escola, mas não produz a arte de pensar. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário, né? Eu fiquei pensando, por exemplo, eu dei aula para a Xuxa, né? Aí, de francês. E eu fiquei pensando, com todo o dinheiro que ela tem, só ela pode aprender, né? Ela não pode, vou pagar alguém para aprender para mim. Então, o conhecimento só você pode adquirir, né? E agora eu vou falar da mensagem de Steve Jobs, que eu achei muito pertinente, né? Ele morreu com 56 anos de câncer no pâncreas. E ele... todo o reconhecimento de dinheiro que ele teve, né? Não faz o menor sentido diante da morte iminente. Eu tenho dinheiro para contratar o melhor serviço, mas eu não tenho alguém para contratar para carregar minha doença. Ao longo da vida, me dei conta de que um relógio de $300 e um de 3 mil mostra a mesma hora. Os números aqui são poucos elevados para mim, tá? Eu ficaria entre 30 e 300, mas ele está entre... Eu vou falar, se Jobs, vocês vão entender, né? Um carro de 150 mil e um de 5 milhões chegam ao mesmo destino. Um vinho de 150 ou um de 1.500 gera a mesma ressaca. Uma casa de 300 metros quadrados e uma de 3 mil metros quadrados, a solidão é a mesma, né? A verdadeira felicidade é o afeto dos entes queridos, dos amigos. E não eduque seus filhos para que sejam ricos, mas para que saibam, para serem felizes, né? E porque quando eles virarem adultos, eles vão saber o valor das coisas, mas não o preço, né? Coma a sua comida como remédio, senão você vai comer remédio como comida. Se quiser ir rápido, vai sozinho. Se quiser ir longe, vai acompanhado. Quem te ama nunca vai te deixar. E os 6 melhores médicos do mundo: a luz do sol, a dieta, quer dizer, comer bem, né? Exercício, confiança em si mesmo, que isso ele tinha de sobra, né? Afetos e descanso, né? Dormir. Tá? E ele encerra a mensagem dizendo que a verdadeira riqueza desse mundo é o afeto dos seus entes queridos, alegria nas pequenas coisas, eu gosto muito disso, alegria nas pequenas coisas, não tomar tudo for granted, né? Gosto dessa expressão em inglês, né? Porque a gente não valoriza as coisas. Só quando está doente, ai meu Deus, mas quando tá com a saúde boa, não valoriza, né? Então, alegria nas pequenas coisas da vida é a gratidão por tudo que te cerca. E tem mais 2 histórias, eu vou falar rápido. Uma é um turista americano, ele vai para o Egito, atrás de um sábio, né? E ele chega lá e encontra o sábio morando num casebre, livre para tudo que era lado, não tinha uma mobília, não tinha nada. Aí quando o turista pergunta, cadê seus móveis? Ele fala assim, e os seus? Ele fala assim, mas eu estou de passagem aqui. Ele falou, eu também, né? E tem mais uma, que é o Mahatma Gandhi, ele está em Paris, no aeroporto de Paris, e está lá olhando uma loja, que tem uns produtos caríssimos, né? Aí chega alguém da comitiva dele e fala, você gostou de alguma coisa, tal? Ele falou assim, pois é, olha que maravilha, tudo que eu não preciso, olha quanta coisa que eu não preciso, né?
Então, é isso aí, né, gente? Então, era isso que eu tinha que falar por hoje. E vamos então fazer nossa peça de encerramento, né? Vou convidar vocês para fecharem os olhos. De novo, vamos agradecer pelas pequenas coisas, agradecer por tudo que nós temos, aquelas coisinhas que a gente não dá valor, mas que nos dão tanta alegria todo dia, né? A gente acordar, a gente ter luz, ter água, nossa, a gente tem tanta coisa boa, amigos, sorrisos, comida gostosa, é muita coisa boa, né, que nós temos aqui, e que a gente aprenda a lidar com todo esse mundo material, que é um mundo de passagem, e que a gente cultive cada vez mais as nossas virtudes, porque aumentando nossas virtudes, vamos automaticamente diminuindo nossos defeitos. E que Deus nos ilumine sempre, que nos inspire, nos proteja e nos dê muita oportunidade nessa vida para que tenhamos condições de realizar as nossas provas e fazê-las da melhor maneira possível. Que assim seja. Demos graças a Deus. Obrigada, gente. Eu agradeci. Obrigada a você que estava aí me ouvindo. Obrigado, Vera. Gente, quem está aí na internet, a gente vai começar a Assembleia Anual dentro de 9 minutos. O link está postado no nosso Facebook, então se você quiser assistir, entra no link do Zoom, que a gente vai estar falando sobre o que ocorreu na casa, nos bastidores ao longo desse ano. Então vemos vocês em 10 minutos. Tchau, tchau. Vai ficar ligado? Vamos ver.